você, a paz do Senhor. Hoje nós vamos começar a nossa aula teológica de número 5, que vai falar de Cristologia 2. Quero louvar a Deus pela sua vida e pelo seu desprendimento em poder aprender da palavra de Deus. Você vai ver aí agora quais são os nossos objetivos desta aula. Nesta aula nós temos o objetivo de compreender a importância da união das duas naturezas de Cristo, mostrando a sua deidade e a sua humanidade, ou seja, a encarnação do Verbo. Nosso objetivo é aprender os papéis de Cristo para o plano de Deus, para a humanidade, e observar o que esses papéis podem ser importantes cristologicamente e biblicamente. E verificar as obras de Cristo e como ele proporcionou a salvação para a humanidade. Então nós vamos ter o rascunho, vamos falar sobre a encarnação de Cristo, a divindade de Cristo, os títulos bíblicos que indicam a deidade de Cristo, os ofícios de Cristo e as obras de Cristo. Antes de nós começarmos, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e orarmos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós entramos na Tua presença nesta noite, Pai. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aprender da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos, Deus, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Abra o nosso entendimento, para que nós possamos sair enriquecidos pelo Teu poder e o poder, meu Deus, da Tua palavra que nos transforma. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Então falamos da encarnação de Cristo. Então é necessário comentar que o tema da encarnação de Cristo, porque houve uma tendência a se enfatizar a humanidade de Cristo, né, a fim de negar sua deidade, e também vice-versa. Há para algumas pessoas uma dificuldade em conseguir coordenar esses dois temas. Então, a encarnação de Cristo se refere à união da divindade com a humanidade da pessoa de Cristo. Então, com esse ato, Deus põe em movimento o seu plano redentor em favor da humanidade, separada da presença dele por causa do pecado lá em Adão, né? E nós cristãos não podemos aceitar essas especulações acerca da humanidade e acerca da divindade de Cristo. Nós aprendemos e a Bíblia nos dá elementos para dizer que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. É o Deus que se encarnou. Por isso, ao falar da encarnação de Cristo, nós precisamos dizer que as duas naturezas, elas existem, subsistem, inseparáveis, não tem como se fazer uma separação, indivisíveis, inconfundíveis e imutáveis, sendo preservadas as propriedades de cada uma, né, dessas duas naturezas. Então, quando nós falamos o termo de encarnação de Cristo, nós estamos falando do Verbo que se encarnou, do Cristo, do Deus que se fez carne para que viesse à Terra e passasse, né, pelo plano da salvação, e dentro de tudo isso ele pudesse nos garantir a vida eterna. Então era necessário que Deus viesse, que Cristo se encarnasse. Então, segundo a Bíblia, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João 1. Né? O Verbo que também é Deus, ou era Deus no início, se fez carne. E isso se refere à encarnação do Filho. Ou seja, o divino como homem. Então, o fato da encarnação refere-se à união da divindade com a humanidade na pessoa de Cristo Jesus. Os renomados teólogos alertam
que ao morrer o Filho do Homem não perde a sua humanidade na divindade. Vejamos, por exemplo, o texto que diz: e há um só mediador entre Deus e o homem, e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando Paulo descreve a Timóteo, Jesus Cristo já havia ressuscitado e já estava ascendido aos céus há um certo tempo. Só o Deus homem venceu para interceder por toda a humanidade, especialmente aos que obedecem ao Evangelho. E quais são as evidências bíblicas desta união das duas naturezas? Então vejamos o texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que vai dizer assim: porque há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, homem. Isso prova que, você vê que o texto ele vai dizer que há um só Deus, então ele está falando da divindade de Cristo. E Jesus Cristo, homem, ou seja, ele está enfatizando a humanidade de Cristo no mesmo texto. Vamos ver um outro texto, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, vai dizer assim: foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Um outro texto que nós podemos ver é João 3,13, Efésios 4,10, em que Paulo, no caso de Efésios, vai dizer que aquele que desceu é o mesmo que subiu. Então, essa é a união das duas naturezas. Então, as duas naturezas, elas estão preservadas as suas propriedades. Então, nós cremos na divindade de Cristo e na sua plena humanidade, e que é uma só pessoa. E aí a pergunta que nos fica: qual é a razão da união dessas duas naturezas de Cristo? Então, primeiro, que era necessário um mediador, né? um salvador que satisfizesse, que tivesse satisfeito todas as exigências e requisitos da lei por meio do sacerdócio. Mais à frente nós vamos falar sobre o tríplice ofício, ou seja, os três aspectos do ministério de Cristo. Mas uma das razões de subsistir a união dessas duas naturezas é porque o nosso Salvador ele precisa satisfazer todos os requisitos da lei, porque a lei foi dada por Deus, né? Uma segunda razão: Deus não pode morrer, ele teria que se tornar homem. Portanto, para pagar a penalidade imposta pelo pecado, com a morte, ele assumiu a natureza humana a fim de fazê-lo em nosso lugar. E assim, sem pecado, foi o sacrifício perfeito e aceitável a Deus. Uma terceira razão para a união das duas naturezas é trazer o evangelho do reino. Então, o reino invisível de padrões espirituais estabelecidos para servir como parâmetro para a vida da humanidade. E um quarto ponto da razão da união dessas duas naturezas é o propósito redentor, que também era revelar o Pai Celestial na pessoa do Filho. Então era revelar o amor de Deus através do Filho. Por isso, a razão dessas duas naturezas. Então, sobre a união das duas naturezas, sobre a divindade de Cristo, nós podemos observar nas Sagradas Escrituras que Cristo ele reivindica e exerce alguns direitos pertencentes somente a Deus, né? Então, vamos dar alguns exemplos. Você vai ver aí na sua tela outros exemplos, né, demais, mas vamos se ater aqui a dois. Por exemplo, Cristo ele reivindicou o direito de ser como o Pai. Então João 10:30 vai dizer que Jesus fala que eu e o Pai somos um. Então ele está reivindicando o mesmo direito do Pai. Vamos a um outro exemplo. Perdoar pecados, Marcos 2:7. Vamos ler? Marcos 2, a partir do 5, diz assim:
Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam ali assentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Então você vê que Cristo, ele reivindica a si um atributo que é apenas de Deus, que é apenas do Pai. Isso enfatiza a divindade de Cristo. Só Deus pode perdoar pecados. E aí os fariseus, os homens doutores da lei da época dizem: isso é uma blasfêmia. Ele está blasfemando contra Deus. E aí Jesus, ele assegura esse seu direito de perdoar pecados. Ele diz: filho, perdoados estão os seus pecados. E aí depois dessa indagação, ele pergunta: o que é mais fácil, dizer perdoados estão os seus pecados? Ou dizer toma tua cama e ande? Então, para que vocês vejam que o Filho do Homem, ou seja, que Cristo, que o Verbo encarnado tem poder para perdoar pecados, eu digo a ele: levante e ande. E isso mostra a divindade de Cristo. Você vai ver aí na sua tela que existem diversos outros itens, né, que você pode na sua casa pegar esses textos. Então, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 14,6, ele está dizendo que ele é o único acesso a Deus. Então ele está exercendo o direito pertencente apenas a Deus. Você vai ver aí que Jesus, ele exerce direito para ser adorado, de ser honrado, de ser como o Pai, como nós colocamos, de perdoar os pecados, de dar vida aos mortos, de ser o único caminho de acesso a Deus e de julgar o mundo. Você vai ver aí também que, como eu coloquei inicialmente, Cristo, ele tem as duas naturezas. Então, ele tem os atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Vamos lembrar, lá na teontologia, na doutrina de Deus, do ser de Deus, nós falamos que existem dois tipos de atributos: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus decidiu comunicar ao ser humano, ou seja, é um atributo de Deus que Deus transmitiu, comunicou ao ser humano. E esses atributos estão presentes em Jesus. Então, Cristo amava, Cristo não cometeu pecado, Cristo amava inclusive os seus inimigos, Cristo tinha humildade, Cristo perdoava. Então o que é isso? São atributos de Deus comunicáveis, que todo homem tem, que eu e você temos. Nós temos o poder de amar, nós temos o poder de ser humilde. Então isso é de Deus e foi dado a nós. Agora Cristo, além dele ter esses atributos comunicáveis que provam a sua humanidade, Cristo tem atributos incomunicáveis, ou seja, atributos que são só de Deus. Quando nós falamos na teontologia sobre atributos incomunicáveis, são o quê? São qualidades inerentes ao ser de Deus que apenas ele tem. Então, onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, imutabilidade, tudo isso nós temos em Cristo e nós encontramos na pessoa de Cristo. Então vamos, por exemplo, a exemplos dos atributos incomunicáveis de Cristo Jesus. Né? A onipotência, né? Mateus 28:18, Jesus ele vai dizer que todo o poder me é dado
nos céus e na terra. Então, isso mostra a onipotência de Cristo. Ele tem todo o poder. Vamos, por exemplo, na onisciência. Mateus 18, 20. Jesus vai dizer: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso é o quê? Onipresença. Então, se eu estou reunido, dois ou mais, no nome de Cristo e outra pessoa em outro lugar, Cristo está presente em ambos os lugares. Isto é onipresença. Só Deus tem esse atributo. Vamos dar um exemplo da eternidade de Cristo. Hebreus 13, capítulo 8, vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso mostra tanto a imutabilidade, ou seja, Cristo não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é um atributo apenas de Deus. E Ele é eterno, porque Ele foi ontem, é hoje e será sempre eternamente. Como nós dizemos, Ele é. Então, esses são atributos incomunicáveis, atributos apenas de Deus. E isso nos mostra que em Cristo estavam presentes as duas naturezas. Estava presente a natureza humana e a natureza divina. Nenhuma das duas naturezas pode ser diminuída ou pode ser excluída. Então eu não posso dizer que Jesus foi mais Deus do que homem, ou que Jesus foi mais homem do que Deus, ou que Jesus foi apenas Deus, ou que Jesus foi apenas homem. Não, ele foi 100% homem e 100% Deus. Porque havia necessidade, era necessário que ele fosse homem, para que ele conhecesse, passasse e cumprisse a lei. E ele só cumpriria a lei como um homem. Pensa só, como um Deus, ele apenas burlaria o seu próprio sistema. Mas não, ele foi 100% homem e 100% Deus. Essa é uma verdade que precisa estar dentro dos nossos corações. Nós precisamos lembrar disso. E nós precisamos defender isso. Nessa tela que nós colocamos, você tem aí atributos comunicáveis e incomunicáveis na pessoa de Jesus Cristo. Isto é o que nós cremos e que o cristianismo ortodoxo crê. Durante muito tempo e durante muitos séculos, existiram diversos erros cristológicos a respeito da união, da encarnação. Vamos dar alguns exemplos? Veja só, o arianismo que veio, e isso posteriormente nós vamos estudar mais a fundo, mas só como a título de informação. O arianismo, lá em 310 depois de Cristo, ele cria que Cristo era um Deus menor. Então Cristo era uma criatura de Deus. Então a melhor criatura de Deus, ou seja, Cristo era um semideus. Então ele não era Deus. O unitarismo, ele ensinava que existe apenas um Deus e que não existe a Trindade. Né? O docetismo, que afirma que o corpo de Cristo era mera aparência ou apenas um fantasma. Então Cristo não era homem, Cristo era apenas Deus e ele apareceu como um fantasma. O corpo de Cristo não era Cristo realmente. O apolinarismo, dizendo que a natureza humana de Cristo era incompleta. Então ele dizia que Cristo não tinha uma alma humana. Mas nós já aprendemos na primeira aula que Cristo tinha alma humana. Que Cristo sentia o que nós sentíamos. Que Cristo teve fome, teve sede. E isso mostra que Cristo sentia tristeza. Isso mostra e prova a humanidade de Cristo. E outras demais, por exemplo, o nestorianismo, né, que vai ensinar que em Cristo havia naturezas distintas. O socianismo ensinavam que Cristo foi um homem comum
embora de um nascimento milagroso, em que Deus deu revelações extraordinárias. Então, existiram, desde o início da igreja, existiram diversas interpretações equivocadas sobre a união das duas naturezas. Mas o que nós podemos dizer teologicamente é que a Bíblia nos comprova que Cristo tinha uma natureza humana e Cristo tinha natureza divina, e que essas duas naturezas não se misturavam, e que essas duas naturezas, elas não se misturam, elas são indivisíveis, não podem ser separadas. E isso precisa ser a nossa regra de fé. Essa é a palavra de Deus. Então, nós precisamos defender isso. E você tem aí os subsídios para defender teologicamente, corretamente, a divindade e a humanidade de Cristo. Muito bem. Agora nós vamos ver títulos que indicam a deidade de Jesus. Ou seja, títulos bíblicos que nós encontramos na palavra de Deus que ratificam ainda mais que Jesus é Deus, que mostram através desses títulos que Ele é Deus. Então, a palavra Cristo é uma desses títulos. Então, Cristo é a forma grega da palavra Messias, que é em hebraico, né? E em português significa literalmente um ungido. A palavra logos, do grego também, que é traduzido por verbo, né? Ou seja, no gênero masculino seria a palavra, o verbo, e no gênero feminino a palavra, para a versão portuguesa. Então, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, nós vemos que isso indica, essa palavra logos, o logos mostra a deidade de Jesus. Quando nós vemos a palavra Filho de Deus no Antigo Testamento, Jesus é chamado de Filho de Deus, e isso atribui a ele a divindade, ou seja, logicamente, Filho de Deus, né? Ou a palavra Senhor, que equivale ao tetagrama YHWH, identificado, transliterado como Yahvé ou Javé, né? Onde se achava o tetragrama no Antigo Testamento, foi traduzido por Senhor, né? Então, Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos dizendo que Jesus Cristo é Yahvé, ou seja, Jesus Cristo é Deus. Então, esses títulos indicam a deidade de Jesus Cristo, nos provam isso. Quais são os 3 aspectos do ministério de Cristo? Então, Jesus Cristo, ele assume o tríplice ofício, ou seja, os 3 aspectos que era necessário para a lei, para o Messias. Então, Jesus Cristo, ele assume o primeiro papel, e eu quero enfatizar isso, que esse papel não é por ordem escalonada, mas o papel de Cristo, que nós vamos estudar inicialmente agora, é Cristo como profeta. Então, o que era o profeta? O profeta em Israel era um instrumento de Deus, através do qual ele falava e revelava a sua vontade. Ou seja, não era alguém que falava de Deus ou que interpretava a sua mensagem. Era alguém que recebia a palavra e tinha que entregá-la de tal modo como ela recebeu. Era um porta-voz de Deus. No Antigo Testamento, Moisés profetizou que o Messias teria também um ministério profético. Você vai encontrar isso lá em Deuteronômio 18, versículo 15, que a gente vai colocar já já na tela. Alguns judeus viam Cristo apenas como profeta. E o próprio Jesus
se declarou como profeta, conforme nós podemos ver, por exemplo, em Lucas capítulo 13, versículo 33, ou João capítulo 12, do versículo 49 ao versículo 50. Então esse é o primeiro ofício. Então o Logos de Deus é profeta dos profetas. É a revelação máxima de Deus. Então Cristo, por ser a revelação máxima de Deus, ele era não apenas um porta-voz de Deus como o profeta no Antigo Testamento. Ele é a própria palavra. E por ser a própria palavra, por isso, né, se alguém nos trouxer outra doutrina que não seja de Cristo, seja maldito. É assim que diz a palavra de Deus. Nem mesmo o anjo tem tal autorização, como nós vemos lá em Gálatas capítulo 1, do 8 ao 9. Então Cristo satisfez a condição de profeta. Cristo também satisfaz em seu ministério, um dos seus aspectos é Jesus Cristo como sumo sacerdote. Então, o que é? Nós podemos dizer que Cristo é o sumo sacerdote. No Antigo Testamento, o sacerdócio foi instituído por Deus a favor dos homens, a fim de que o homem pecador pudesse ser representado por um mediador, para ser restaurado a sua comunhão com Deus e ser abençoado. O sumo sacerdote oferecia sacrifício para os seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Então, um animal sem defeito substituía o ofertante culpado. Isso a gente vai ver em todo o Pentateuco e no Antigo Testamento. Era necessário que o sacerdócio fosse homem, ou seja, de natureza humana. Então, isso enfatiza a natureza humana de Cristo também. Até mesmo um anjo não poderia exercer esse ministério. Porém, Jesus deixou sua glória e se tornou homem como nós. Lógico, porém sem pecado. E assim estava qualificado. Então, Cristo tinha qualificado para ser um sacrifício sem defeito e um sacerdote sem defeito. Perfeito. Para que pudesse interceder por toda a humanidade. Porque ele compreende as nossas fraquezas e vive para nos ajudar. Por isso, ele é o único mediador de um novo testamento, conforme Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Então, mesmo sendo Deus, ele viveu intensamente sua humanidade para cumprir a sua missão. Então, perceba que os atributos divinos de Jesus estavam limitados por sua natureza, a fim de que o preço pelos delitos e pecados fossem pagos na carne. Isso não quer dizer que Cristo deixou de ser Deus. Então ele humilhou-se a si mesmo em forma de servo. Então ele renuncia aos privilégios da deidade. Ele continua sendo Deus, encarnado como homem. Então ele renuncia aos privilégios da deidade para ser o sacerdote e o sacrifício perfeito para a nossa salvação. Há uma dupla missão no sacerdócio de Cristo. Então, ele é como sacrifício vicário ou substitutivo. Então, ele é o sacerdote e ao mesmo tempo sacrifício. Então vejamos, como sacrifício substituto, vicário, nós podemos ver, por exemplo, Hebreus 9, 14 a 18. Nós vemos aí Cristo como sacrifício. Ao mesmo tempo, ele é o sumo sacerdote. Ele cumpre a missão de sumo sacerdote. Vejamos, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 33 e versículo 34. A terceira função ou ofício do ministério de Cristo que ele exerce é o ofício de rei. Então Jesus Cristo é o rei dos reis. Então, depois de estabelecer o reino espiritual dentro do homem, naqueles que receberam como Senhor,
então um domínio sobre nós, e nosso Salvador, em obediência, em verdade, ele foi entregue um reino eterno para nosso Cristo governar. Vejamos, por exemplo, Daniel 2:44. Então, para o povo do Antigo Testamento, o rei existe para governar. E o povo aguardava um rei político-militar, mas o reino do Messias é o reino dos céus. Então Cristo fala, esse não é o meu reino, eu não sou deste mundo. Mas Cristo vem para ser rei, para instaurar o seu governo. Então o tríplice ofício de Cristo é Cristo como profeta, Cristo como sumo sacerdote e Cristo como rei. Então, vamos falar sobre a morte de Cristo. Então, por que Jesus morreu? Então, existem razões históricas. Então, historicamente, nós podemos dizer que Cristo morreu. Primeiro, houve um julgamento pelo Sinédrio. Então, Caifás era o sumo sacerdote e presidia o Sinédrio, que era o órgão máximo, né, da justiça judaica, composta por 70 membros, né, que já haviam, pelo que a palavra nos diz, já haviam deliberado sobre matar Jesus. Vejamos, por exemplo, Mateus 26, do 1 ao 5. Dessa forma, eles buscavam encontrar alguma acusação contra Cristo para justificar essa decisão, que tinham já previamente proposto fazer. E quais foram essas acusações? Que Jesus derrubaria o templo em 3 dias e o levantaria novamente. Isso está lá em João 2, 19, 21 e 22. E a segunda acusação é que Jesus teria blasfemado por se declarar filho de Deus, conforme nós vemos lá em Marcos 16, 62. Então esse foi o julgamento judaico. Agora houve um julgamento sobre a lei romana também. Então quais foram essas acusações? Pilatos, né, que estava ali sobre o governo, né, ele ouve as reivindicações e acusações, porque as autoridades judaicas convenceram que Cristo havia infringido algumas leis romanas. Então, por exemplo, aos romanos, a acusação de que Jesus se declarou rei, se opondo a César. Então, Lucas capítulo 23, 1 e 2, a exemplo. E aos judeus, né, que Jesus era culpado de blasfêmia ao se dizer filho de Deus. Então, essas foram as acusações. Então, Jesus teve um julgamento inicialmente judaico, posteriormente romano, porque as autoridades judaicas quiseram mostrar a Pilatos que Jesus havia infringido leis romanas. Mas existem razões espirituais para a morte de Cristo. Então, a razão mais clara é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não foram apenas razões históricas. As razões históricas, elas nos dão subsídio para provar a existência de Cristo e provar a humanidade de Cristo. Mas existiam razões espirituais. Então assim podemos entender que os fatos históricos foram apenas meios para alcançar os fins do plano de Deus para a salvação da humanidade. Né? Os judeus esperavam um Messias conquistador, um rei político-militar, né? Que estabeleceria um milênio e o pós-milênio, ou seja, uma ideia de redenção física apenas. Ou seja,
um rei que livraria os judeus da dominação de outros povos. Mas o povo judeu acabou se esquecendo que as profecias falavam também sobre a ideia de uma redenção espiritual, né? E isso faltava conhecimento disso para os judeus, né? Então existiam razões espirituais importantes para falar sobre a morte de Cristo. Então existiam profecias que faziam alusão ao sofrimento de Cristo, que falavam sobre a traição, que falavam sobre os sofrimentos de Cristo, né? E isso não foi atentado para a comunidade judaica na época, né? Então, a natureza da morte de Cristo, então isso é importante frisar, Cristo não morreu como um mártir. Então, Cristo não é um mártir, né? Mas ele morreu pelo conselho e pela presciência de Deus. Mártir é quem morre por uma causa. Então, Cristo não foi um mártir porque ele é a causa. Então, por ele ser a causa, ele não pode ser um mártir, porque ele foi voluntariamente. Um mártir, ele não vai voluntariamente. Então, observemos Hebreus 9:14, por exemplo, vai nos mostrar que Jesus ele se entregou por amor de nós. Então, Jesus ensinou aos seus discípulos que era necessário que ele fosse morto e ressurgir ao terceiro dia. A exemplo de Mateus 16:21, a exemplo de Lucas 9:44, nós enxergamos isso. Então, o propósito da morte de Cristo, então nós aprendemos que existiram razões históricas e existiram razões espirituais. Então, o propósito principal era pagar a penalidade imposta pelo pecado de todos os homens. Então, Jesus morreu para pagar essa dívida. 1 Timóteo 2,6. E a morte de Cristo, ela é eficiente para salvar somente aquele que crê. Então, como nós já colocamos, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a morte de Cristo é eficiente para a salvação daquele que crê. E essa é a nossa fé e a nossa esperança. Por isso, as obras de Cristo foi em 3 aspectos, inicialmente. Então, a morte foi substitutiva. Então, a palavra expiação é um termo hebraico que significa cobrir, tirar da vista. Então, na Bíblia, isso é feito com uma morte substitutiva de Jesus no lugar do pecador, de nós pecadores condenados. Então, na cruz do Calvário, a obra de Cristo, a sua morte, foi substitutiva. A cruz era nossa. Nós deveríamos pagar pelos nossos pecados. E Cristo cobriu, tirou da vista, substituiu-nos. Então, a morte de Cristo foi substitutiva. Essa foi a obra de Cristo no Calvário. A obra de Cristo no Calvário, ela foi propiciatória. Então, essa é uma palavra latina que significa unir, reconciliar, pacificar. Então, a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela foi para propiciar a nossa reconciliação com Deus, através de um sacrifício judicial reparador. Então, para se apaziguar a ira de Deus pelo pecado que nós tínhamos. Então, a morte de Cristo foi propiciatória. Esta é uma das obras de Cristo na cruz do Calvário. E nós temos a ressurreição de Cristo, que foi uma das obras de Cristo. Então, o cristianismo é a única religião em que seu fundador está vivo. Cristo ressuscitou corporeamente. Sua ressurreição foi a única na história, né? Diferente de qualquer outro, porque ela é eterna. Então, diferente de qualquer outra ressurreição que Cristo promoveu,
A exemplo de Lázaro, Cristo ressuscitou Lázaro, mas Lázaro posteriormente morreu novamente. Cristo não. Cristo ressuscitou e está vivo. Então, a única religião em que o fundador está vivo é o cristianismo, né? Que o seu único fundador está vivo. Nosso Deus, ele não está morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou e permanece vivo para todo sempre. Então as profecias, elas faziam menção da morte e da ressurreição de Cristo, né? Vejamos aí, por exemplo, fazemos uma comparação com Oséias 6:2 ou Jonas 1:17 com Mateus 12:40, né? Então nós sabíamos, e ele já havia dito, ele próprio, que ressuscitaria. Então existem diversas teorias contra a ressurreição de Cristo, né? Então uma vai dizer, por exemplo, que Jesus não ressuscitou porque simplesmente ele não morreu, né? Ele teria sido sepultado em coma e após 3 dias recobrou sua consciência, levantou-se, abandonou o túmulo, né? E a Bíblia responde isso, por exemplo, em João 19:31-36. Vamos ler João, capítulo 19, do 31 ao 36, vai dizer assim: Era o dia da preparação, e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto. Então Cristo morreu e, portanto, não quebraram as suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular e diz a verdade para que vocês também creiam. Então a própria Bíblia responde isso. Jesus não estava em coma, porque Jesus já estava morto. E colocaram uma lança no seu lado e saiu sangue com água, né? Mesmo alguém em coma não conseguiria, após o terceiro dia do coma, acordar sem cuidados médicos, e humanamente dizendo, é lógico, e se levantar do túmulo e sair, né? Por mais que isso fosse uma verdade, o que não o mostraria a divindade de Cristo da mesma forma, porque furar o seu lado com uma lança, sair sangue e água, ter passado por tudo, por toda a via crucius que Cristo passou, por toda a crucificação, ficar 3 dias em coma, sem cuidados médicos, e sair acordado nada e sair andando normalmente, já seria um grande milagre. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus morreu e ele ressuscita ao terceiro dia. A tentativa, né, uma outra teoria contra a ressurreição de Cristo, a mentira dos judeus na tentativa de negar a ressurreição de Cristo, como nós vemos lá em Mateus 28, 11 e 15. Essa tentativa é falha, pois no dia seguinte ao sepultamento de Jesus, os fariseus e os principais sacerdotes foram pedir a Pilatos o reforço da guarda no sepulcro. Então, quando eles colocam que foi uma mentira, que os discípulos teriam pegado o corpo de Cristo, né, e negar dessa forma, cai justamente porque eles pediram reforço à guarda, né, para estar ali no túmulo de Jesus. A Bíblia vai nos dizer, já no nosso final aqui, sobre a ascensão de Cristo. Então é importante frisar isso. Após a sua ressurreição, Jesus ele aparece publicamente, inclusive aos seus discípulos,
durante 40 dias aos olhos de muitas testemunhas que também presenciavam seus milagres. Nós vamos encontrar diversos textos bíblicos, né? Marcos 16:9, a gente vai colocar aí na sua tela, né? E depois de 40 dias ele foi elevado, recebido aos céus, também diante de muitas testemunhas. Agora, o que é importante frisar é que Cristo ele retorna aos céus corporeamente. Vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o versículo de número 9 até o versículo de número 11. Diz assim: depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os seus discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para os céus? Esse Jesus que foi elevado no meio de vós aos céus, esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo que o viram subir. Então, do mesmo modo que eles viram Jesus subir e que eles tiveram contato com Jesus Cristo, Jesus subiu. Ou seja, ressuscitado corporeamente. Então, Cristo retornou, foi assunto aos céus corporeamente. Essa é a ascensão de Cristo. Bem, nós queremos agradecer a você que esteve até agora aprendendo sobre Cristologia 2, ou seja, vamos para o nosso resumo, em que nós aprendemos hoje sobre a encarnação de Cristo e sobre a união das duas naturezas de Cristo, o Cristo Deus e o Cristo homem. Enfatizamos a divindade de Cristo e os títulos que indicam esta deidade. Falamos também sobre os ofícios de Cristo, em que ele cumpriu a função de profeta, de sacerdote e de rei. E também as obras de Cristo, com a sua morte substitutiva, a sua morte vicária na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E finalizamos falando sobre a ascensão de Cristo. Na próxima aula nós vamos falar sobre pneumatologia 1, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. Vamos aprender sobre a natureza do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, como ele age, como ele agiu no Antigo e no Novo Testamento, né? Os dons do Espírito e tudo mais nas próximas aulas do nosso curso. Eu quero agradecer você e quero convidar você a encerrarmos com uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento tão especial em que aprendemos da Tua Palavra. Nesse momento em que podemos aprender sobre a encarnação, e nós glorificamos ao Teu nome pela Tua obra no Calvário, Senhor. Porque o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos. Nós louvamos a Ti porque o Senhor se entregou por amor de nós. Nós louvamos ao Senhor por isso, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua obra. Obrigado porque o Senhor cumpriu e satisfez todos os requisitos da lei. Te agradecemos porque o Senhor padeceu por amor de nós numa morte substitutiva. Nós te agradecemos porque assim como o Senhor prometeu, o Senhor ressuscitou. E o Senhor subiu aos céus. E porque o Senhor está vivo e um dia voltará para nos buscar, Pai. Senhor, que esses conceitos possam ter ficado claros aos Teus filhos e que nós possamos prosseguir, meu Deus, aprendendo e na comunhão do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima aula, querendo Deus.